TV, Rede Sesc Senac de televisão, que hoje vai falar sobre o computador. Vamos discutir as vantagens e desvantagens dessa máquina que fascina crianças e adolescentes. Vamos conversar com uma galera viciada em jogos eletrônicos, visitar uma escola que usa o computador já na educação infantil e conhecer uma garota que adora um bate-papo virtual. E hoje, no estúdio, estamos recebendo a professora Silvia Fischmann. Ela é coordenadora de projetos da Escola do Futuro da Universidade de São Paulo. Bem-vinda, professora. Obrigada. O que é a Escola do Futuro? A Escola do Futuro é um núcleo de pesquisas vinculado à pró-reitoria da Universidade de São Paulo. A missão da Escola do Futuro é pesquisar as novas tecnologias de informação e comunicação aplicadas à educação. Entre elas, o computador. Sim, com certeza. E os jogos eletrônicos, professora, eles podem ser educativos? O importante não é o produto, o jogo, mas a forma como o professor utiliza esse jogo. Então, existem jogos que podem ser utilizados de forma educacional e para desenvolver algumas habilidades, coordenação motora, percepção visual, agilidade, raciocínio. Esses jogos desenvolvem muitas habilidades nas crianças e nos adolescentes. Agora nós vamos até o Playland do Shopping Morumbi, em São Paulo, para conversar com uma turma viciada em jogos eletrônicos. Eu gosto de jogo eletrônico. Eu gosto bastante. Sempre quando eu venho no shopping, eu gosto de vir. O Giovanni, desde pequenininho, já tá no embalo. Ai, desde os 3 anos, 2 anos, ele já tava aí brincando já. Hoje eu tenho 22, na faculdade e não parei. Tem videogame na sua casa? Tem nada lá, só tem videogame quebrado. Tua mãe disse que você tem 4 videogames em casa? Ainda aqueles de mão também. Agora eu também comprei um karaokê para eles. Cada vez vai aparecendo novos, então ele vai querendo mais. Porque hoje em dia tá todo mundo nisso, então não tem como você querer que ele siga para outro caminho. Se eu não tô afim de fazer exercício, eu venho pra cá e jogo. Uma vez por semana, de vez em quando. 3 vezes por semana. 1 hora assim por dia só. Provavelmente 2 horas. 3 horas no máximo. Eu venho todo final de semana, só. Mas hoje é segunda-feira. É porque eu saí da escola mais cedo hoje, aí é aqui do lado, eu vim. Quase repeti de ano, de tanto jogar fliperama, essas coisas. Prefiro o de corrida e o de dança. Aqueles que você se movimenta mais, né? Eu gosto daquele lá que pula-pula. O que você prefere? De revólver. De revólver? Por quê? É mais legal. Não é mais violento? É mais divertido. Sei lá, é assim, uma adrenalina pura, sei lá, é quase real. Aqui é uma diversão bem variada, você não precisa ficar preso a uma coisa só. Eu acho que distrai bem a mente dele. Deixa, às vezes, a criança mais esperta. É melhor do que fazer lição de casa. O que você prefere, andar de bicicleta ou jogar videogame? Jogar videogame. Verdade, ele sempre assim, porque o irmão dele, mais velho, tem preferência aqui, então já vem junto. Tem bastante vezes que a gente quer sair, quer passear, quer ir num restaurante, alguma coisa, não. Ele quer ir para shopping para poder brincar e ficar nos jogos mesmo. Aqui ou um show? Aqui. Um show. Aqui ou um parque? Aqui. Aqui ou uma pizza com os amigos? Se puder vir pra cá depois, a gente vem. É verdade. Ou seja, é a opção de vocês. Nossa, a gente gosta muito mesmo. Eu acho que por um lado é bom, né? Mas tudo que é demais também eu acho que faz mal, né? Silvia, jogar videogame em excesso faz mal? Tudo em excesso faz mal, é uma questão de bom senso. Eu acho que o videogame, ele é muito divertido, ele motiva muito as crianças e os adolescentes, só que, como tudo na vida, tem que ser equilibrado, né? O seu uso tem que ser equilibrado. Quanto que uma criança pode jogar o videogame por dia? Isso é muito relativo. Eu só acho que uma criança não deve utilizar o tempo integral do dia ou grande parte do tempo jogando videogame. Ela tem que ter oportunidade de fazer esportes, ter contato com outras crianças, participar de atividades onde ela possa estar aprendendo também alguma coisa, como teatro, cinema.
Mas, na realidade, os pais, no dia a dia deles, eles enfrentam esse problema, né? Os filhos não querem sair da frente da televisão, da frente do videogame. Existe aí um período que o pai pode deixar o filho sem se preocupar, um número de horas? Eu acho que no máximo, se eu for falar em horas, no máximo 1 hora. Mais do que 1 hora, eu acho que já é demais. Eu acho que o pai tem que ter esse controle e tem que mostrar, principalmente, para o seu filho, o porquê dessa limitação. Porque você tem, além dos problemas físicos que isso pode causar, então problemas de visão, ou mesmo o ler, né? Existem outros problemas, que é a falta de contato com outras pessoas, a falta de experiências de vida fora de casa, né, fora do computador. Então, eu acho que é tudo uma questão de conversar com o adolescente sobre esse assunto. Os pais podem deixar uma criança de 2, 3 anos brincar com videogame? Eu acho que o apelo é muito forte. Hoje em dia, uma criança de 2, 3 anos adora brincar com jogos eletrônicos. Só que o pai, ele tem condições de trazer para casa aquele jogo eletrônico que ele acha que é mais adequado para o seu filho. Verdade. É claro que se uma criança tem em casa jogos eletrônicos que são educativos, ele vai utilizar esses jogos. Agora, um pai que traz jogos eletrônicos violentos e a criança tem o tempo todo a oportunidade de utilizar, isso já é uma atitude que eu considero negativa em termos de educação. Agora, o jogo, ele não está sempre desenvolvendo algo na criança? Com certeza, porque quando a criança ela está jogando, ela fica muito motivada e ela desenvolve habilidades cognitivas e habilidades motoras. Então, quando ela está utilizando um jogo eletrônico, ela tem que coordenar o olho e a mão. Ao mesmo tempo, ela tem que pensar naquilo que ela está fazendo, ela fica muito ágil. E você vê a diferença de uma criança que utiliza um jogo eletrônico e aquela que não utiliza. Sim. A agilidade é muito maior. O problema, portanto, não é jogar, né? Assim, o tempo que se passa jogando. É o que a criança joga, que tipo de jogo eletrônico e quanto tempo a criança passa jogando, porque ela tem que ter, volto a dizer, ela tem que ter oportunidade de conviver com outras coisas. E qual a melhor maneira do pai intermediar essa relação do filho, da criança, com o joguinho, com essa atividade? A primeira coisa é oferecer a oportunidade da criança ter contato com outras crianças ou outras atividades. Então, uma criança que fica o dia inteiro em casa e que não tem atividades esportivas, ou não tem, ou o pai não leva para um teatro, para um cinema ou para um circo, é claro que se ela fica o dia inteiro em casa, ela tem mais chance de ficar mais tempo utilizando o videogame. Então, eu acho que o pai ele tem que oferecer a oportunidade de outras atividades, porque em algumas faixas etárias, as crianças têm necessidade de atividade constante. Então, se ela está em casa e sem ter o que fazer, com certeza ela vai jogar um videogame. Silvia, agora e quando a criança ou adolescente é viciada no jogo eletrônico? O que os pais podem fazer? O vício tem um limite. Existem algumas teorias que dizem que uma criança ou um adolescente que passa muitas horas na frente de um videogame, jogando videogame, tem um componente psicológico, emocional. Porque se ela passa muitas horas e aquilo faz muito bem para ela, ela pode estar fugindo de algumas situações que ela tem dificuldade de enfrentar. Então, eu acho que é muito importante se analisar o porquê daquela criança ou adolescente ficar muito tempo no videogame. E, como eu disse, se você oferece oportunidade de outras atividades, e se você, às vezes, até é um pouco rígido, dizendo, não, chega, você já brincou, já jogou, vamos fazer outras coisas, livro, revista, jogos. Existem muitas coisas que a criança pode estar fazendo ao invés de estar jogando o videogame o tempo todo. E quais os jogos desses que normalmente a criançada gosta que podem ser considerados educativos? Em geral, jogos que desenvolvem a coordenação motora, então, jogos que ele tem que ir para vários lados da tela, ou então que ele tem que usar o raciocínio de solução de problemas. Esses são os melhores jogos. São jogos de simulação, que ele faz o papel de alguém dentro do jogo e ele tem que tomar decisões. Então, esses jogos, eles contribuem para que a criança e o adolescente aprendam a tomar decisões na vida também. Então, esses jogos, eles são extremamente educativos, porque eles estão desenvolvendo essa capacidade de solucionar problemas. Agora, vamos a um pequeno intervalo. Daqui a pouco, o computador como instrumento...
Filhos está de volta, hoje falando sobre computador. Agora vamos participar de uma aula de informática. A idade dos alunos, 4, 5, 8 anos no máximo. Eles clicam o mouse, completam a lição no computador. Parecem até gente grande. Tô fazendo aula. Aula de informática, que os alunos da educação infantil adoram. O computador exerce uma atração incrível sobre a garotada. E aprender fica bem mais gostoso. Combine as cores azul e amarela. O que aconteceu? E virou verde. No colégio Pueridomus, informática faz parte do currículo. E o que pode parecer brincadeira tem toda uma filosofia por trás. Os programas são desenvolvidos pela própria escola para serem, acima de tudo, educativos. Nós temos uma equipe técnica que criou novos softwares, pensando já na programação efetiva de cada um dos grupos. Mas o computador não é tudo. Depois de ver na tela que a mistura de cores gera outras cores, as crianças descobrem que também podem fazer essa mágica, só que no papel. Eu acho que a gente tem que usar todas as formas possíveis para estar desenvolvendo essa capacidade do aluno aprender. E agora é a vez dos alunos da 2ª série aprenderem um pouco mais sobre os pontos cardeais, sobre direção. Uma aula que eles já tiveram na classe e que agora estão pondo em prática. O que você está fazendo aqui no computador hoje? Eu tô fazendo uma planta de um bairro. E o que você aprendeu aqui hoje? Eu aprendi a fazer trajetos. Eu consegui entender várias coisas. Já deu para ver que a classe aprova essa história de informática. Eu acho mais divertido, porque tem jogos, a gente aprende, é legal o computador. E como a maioria aqui também tem computador em casa, a gente até encontra experts no assunto. Eu costumo pesquisar baleias, pesquisar tubarões, assim, que eu não conheço. Porque meu pai, ele trabalha em submarino, essas coisas de pesquisador. Daí eu fico lá pesquisando à noite para trazer informações para o meu pai. Precisa dizer mais? Se tem uma coisa que não assusta a garotada, é essa máquina que a gente chama computador. Silvia, tem pai que diz, a escola do meu filho é boa, tem até computador. O que você acha disso? Eu conheço pais que dizem, não vou colocar o meu filho em escola que tem computador. Por quê? Isso não é nenhum indicador da qualidade de uma escola. Porque se o computador não for utilizado adequadamente, não adianta nada você ter laboratórios super equipados ou mesmo os computadores nas salas de aula. Como a escola deve usar o computador? O computador tem que ser usado na hora certa e de forma correta. Aulas de informática, eu acho que já estão ultrapassadas. A escola que diz que oferece aulas de computação, aulas de informática, é uma escola que não está percebendo o sentido de utilizar o computador na educação. O professor tem que utilizar o computador como uma ferramenta educacional para desenvolver projetos em situações em que ele não pode desenvolver uma atividade sem o computador. Para uma pesquisa ou então para a produção de um dossiê coletivo, que seria uma apresentação, um projeto, ou para uma investigação de algum assunto que a escola não tem a possibilidade de ter na biblioteca, em situações em que o computador é realmente importante. Na reportagem, nós vimos crianças de 4 anos no computador. Quanto mais cedo o contato com a informática, melhor? Olha, eu acho que não existe isso de cedo ou tarde. Algumas crianças com 2, 3 anos já têm interesse em mexer no computador. Outras crianças não. Depende muito do perfil da criança. E eu acho que se uma criança de 4 anos tem interesse e gosta de utilizar o computador, cabe ao pai ou ao professor escolher programas educacionais que sejam adequados a essa faixa etária. Mas existe aquele educador que acha que a criança não tem o raciocínio exigido para mexer com o computador. O grande problema é o tempo de concentração que uma criança pequena tem. Uma criança pequena, ela tem um tempo de concentração muito pequeno e ela não consegue ficar sentada por muito tempo na frente de um computador. Então, é um crime você colocar crianças de 2, 3 anos sentadas durante 40 ou 50 minutos numa aula de informática, entre aspas.
Então, o computador ele pode ser usado de outras formas. Então, ele pode ser utilizado na escola como uma ferramenta educacional. Então, existem programas muito bonitos do ponto de vista de imagem, de movimento e de áudio, que o professor pode pôr num telão para uma criança pequena e fazer uma atividade utilizando o telão e as crianças e a oralidade, fazer uma integração entre tudo isso. O que não é bom é você colocar uma criança pequenininha sentada durante meia hora, 40, 50 minutos na frente do computador. Mesmo porque nessa faixa etária, ela tem que desenvolver a coordenação motora ampla, que são os movimentos corporais. Ela tem que fazer atividades físicas, ela tem que correr, ela tem que brincar. Isso é muito mais importante do que ela ficar sentada na frente de um computador. E quando a criança ela aprende pelo computador, ela não deixa de construir o conhecimento através de um contato real, palpável? É ilusório nós acreditarmos que se aprende pelo computador. Na verdade, o computador, ele é uma ferramenta e existe até uma expressão, ele é abstrato, porque ele nem é concreto como um brinquedo, como um jogo educacional, e ele não é tão abstrato como um papel e o lápis. Então, o ideal é que a criança, primeiro, vivencie aqueles conceitos concretamente. Então, se o professor está ensinando formas geométricas ou cores, ele utiliza material concreto, a criança corporalmente vivencia uma atividade em que esses conceitos são trabalhados. Tocar com as mãos, né? Isso. E o computador, ele pode ser intermediário entre o concreto e o papel. Então, antes do professor dar para a criança uma folha para ela pintar ou para ela cortar um triângulo, um quadrado ou trabalhar com cores, ela pode utilizar um software educacional e depois a criança vai para o papel. Isso vai atender às diferentes maneiras que as crianças têm de aprender. Cada criança aprende de uma forma. Tem criança que aprende mais no concreto, tem criança que aprende mais no abstrato, entre aspas, e tem criança que aprende mais com material gráfico, papel, lápis, livro. Então, você está atendendo às necessidades das crianças de uma mesma classe. Os softwares educacionais são bons? Olha, eu fiz uma pesquisa alguns anos atrás. Eu acho que existem softwares educacionais bons, mas é o professor quem vai definir. Faz a diferença. Porque se ele usar bem um software que não seja tão bom, o software pode ser maravilhoso. Entendi. E se ele usar mal um software educacional bom, também. Estamos de volta com Filhos, hoje falando sobre computadores. E vamos conhecer uma garota que adora surfar pela internet. Até namorado virtual ela já arrumou. Na casa de Jade, livro é o que não falta. Mas a estante cheia não atrai nem um pouco essa estudante de fisioterapia. Para ela, informação tem que ser instantânea, via internet. É uma coisa muito boa, tá me ajudando muito. Quando eu preciso de alguma informação, é bem mais rápido de achar do que em algum livro. A Jade diz que não é maníaca por computador, mas não fica um só dia sem entrar na internet. Aqui, ela não tem limites nem fronteiras. Conversa com gente do mundo inteiro e já teve até namorado virtual, americano.
Tive, só que acabou não dando certo. Não dá certo, assim, esse negócio só de trocar e-mail. Se não dá pra namorar, dá pra fazer amigos. Sempre que ela entra na internet, tem um de plantão do outro lado. Agora, eu tô conseguindo falar com um só. O meu melhor amigo, o Thiago. A gente trabalha junto. Às vezes ele tá no computador dele, eu tô no meu computador, a gente tá lá, assim, um conversando com o outro. No painel de fotos, a gente conhece alguns desses internautas. A amiga Maria Fernanda e a irmã mais nova são companheiras de chat. Eu vejo ela todo dia, mas a gente conversa pela internet também. Mas o que será que esse povo tanto conversa pelo computador? A Jade garante que não rola nenhum assunto que os pais reprovariam. Eu nunca fiz nada muito absurdo na internet, não. Você já entrou em salas de bate-papo daquelas picantes? Não. Não? Já entrou em páginas de sexo? Também não. Mas já fez sexo pela internet? Também não. Não? Não. Silvia, os jovens estão preparados para explorar a internet? Com certeza não. Um exemplo disso é a pesquisa. Os jovens não sabem pesquisar na internet e eu digo que eles não navegam, eles naufragam. Por quê? Porque eles começam a pesquisar alguma coisa sem uma orientação e, de repente, eles caem em assuntos completamente diferentes, perdem muito tempo e não conseguem chegar onde eles desejavam chegar. Então, isso é um problema muito sério. Isso tem que ser feito na escola, principalmente, desde a infância. Você, quando começa a utilizar o computador com as crianças no ensino fundamental, você já pode mostrar para essas crianças como é que se pesquisa na internet, os mecanismos de busca, que só utilizar um mecanismo de busca sem ter um critério, palavra-chave, tudo isso é muito importante, porque senão o jovem ele não vai aproveitar o potencial que a internet traz. Professora, ali na reportagem, nós vimos a Jade falando do amigo, do namorado no mundo virtual. Quando os pais devem começar a se preocupar com esses relacionamentos na internet? Eu acho que na infância, no início da adolescência, as crianças são muito ingênuas e eu acho que é muito importante os pais colocarem o que pode acontecer se eles falarem o número do telefone, se eles digitarem o número do telefone, ou se eles derem informações ou os contatos. Então, é muito importante os pais acompanharem isso. E, não, por exemplo, existem programas que são mais perigosos, existem softwares que você pode filtrar um pouco sites que não são adequados, mas eu acho que nessa fase de pré-adolescência e infância, é mais importante o pai controlar e acompanhar, porque nessa fase a criança é muito ingênua e ela pode ser levada por situações não muito favoráveis. A quais riscos a criança está exposta na rede? Eu não acho que é muito diferente dos riscos que a criança está exposta na rua, porque se você pensar bem, uma criança, um pré-adolescente, quando anda de ônibus ou anda na rua, tem alguns riscos, entre aspas, mas eu acho que na internet, talvez isso se agrave, porque a criança muitas vezes ela está sozinha no quarto ou em casa e ela não tem critérios e ela pode ser enganada muito facilmente e tem um bombardeio, né? De sites ou então nos bate-papos de pessoas que se aproveitam disso. Então, eu acho que muito cuidado é pouco. Eu sempre Como que os pais podem perceber que o filho está usando a internet de uma forma inadequada? Bom, como nós conversamos no início, o tempo de uso da internet é muito importante, porque se uma criança fica 3, 4 horas na internet, ela pode fazer muita coisa e utilizar por muito mais tempo de forma inadequada. Se ela utiliza por pouco tempo e com orientação dos pais, porque isso é muito importante, porque às vezes a criança entra na internet e ela não sabe o que fazer. Agora, se a criança sabe, olha, você se interessa por animais, tem um site interessante sobre animais. Você se interessa por skate? Então, tem um site interessante sobre skate. Os pais têm que orientar as crianças naquilo que elas fazem também na internet. Por quê? Se ficar o Léo sem saber o que fazer, com certeza eles vão acabar caindo em alguma coisa não muito boa e nem muito produtiva. Então, eu acho que, volto a dizer, o tempo de uso da internet e sempre o olho, o acompanhamento dos pais, principalmente quando eles são menores. Silvia, muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer conversar com você. Prazer também.
Filhos está chegando ao final. Para entrar em contato com a gente, acesse o nosso site. O endereço é www.redestv.com.br. Muito obrigado pela sua companhia. Até o próximo programa.